então, da Aliança Municipal Espírita, a gente está muito feliz, né, pela oportunidade que nós temos hoje de receber o nosso companheiro da União Espírita Mineira. Ele é conselheiro lá e é diretor do setor de educação, o Honório de Abreu. Então, para nós, é uma felicidade muito grande, principalmente pelo conhecimento que ele tem, a experiência que ele tem, principalmente na área do Evangelho, que ele vai abordar para nós hoje. Mas, antes de a gente partir efetivamente para a palestra, né, a gente gostaria de fazer alguns comentários aqui. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer a direção do Centro Espírita Joana d'Arc, né, que cedeu o dia de hoje aí para a gente trazer o Honório para fazer essa palestra para a gente. E a gente gostaria também de aproveitar a presença de todos aí para vocês também nos ajudar a divulgar os eventos que vão acontecer amanhã e no domingo. Bom, na manhã, o Honório vai estar também lá no Centro Espírita Paulo Apóstolo, que vai estar com a palestra a Evolução à Luz da Doutrina Espírita. Lá no Paulo Apóstolo, na Travessa do Zé Caminho, começando às 14 horas. E depois, no domingo, nós teremos também a oportunidade de compartilhar aí com o Honório lá na Aliança Municipal Espírita, começando às 8 horas. Na Aliança Municipal Espírita, lá na Getúlio Vargas. Bom, e também no domingo, o Honório, no esforço aí concentrado, né, vai estar também lá em Araguari, participando lá de uma palestra. E amanhã, no domingo, em Araguari, vai estar sendo comemorado, lá vai estar sendo realizado a confraternização da família Espírita de Araguari. Então, o Honório vai estar lá na finalização da campanha e dando a palestra numa casa espírita. Nós gostaríamos de chamar, de convidar a Isabel para fazer os comentários iniciais aí a respeito das atividades da ANA, né? A Isabel representando aí a presidente da Aliança Municipal Espírita, e também o Uberlândia é a sede do Conselho Regional Espírita da área do Triângulo Mineiro, né? Da área norte do Triângulo Mineiro. Está com a garganta boa? Microfone, isso é complicado, não é? Meus irmãos, boa noite. Boa noite. É visível a alegria de todos pelo evento que está iniciando a partir de agora, com a presença do nosso querido Honório, que durante 4 anos, nós estamos planejando a vinda dele aqui, e hoje, graças a Deus, as coisas acontecem. Graças ao Belmiro também. Para nós, meus irmãos, é uma alegria tão grande contar com o Honório aqui, nesse evento, em que a gente vai ter oportunidade de pensar sobre o Evangelho de Jesus por dentro. É muito importante para nós. Para mim, particularmente, tem um significado muito particular, desde os tempos antigos que a gente trabalhava com a evangelização da criança, e a gente teve a oportunidade de receber do Honório, particularmente, do Oswaldo, irmão dele, o apoio necessário através da União Espírita Mineira para que o nosso trabalho aqui tivesse a maturidade necessária a fim de dar outros passos. Graças a Deus e a eles, nós tivemos oportunidades felizes de realizar trabalhos juntos. A Aliança Municipal Espírita de Uberlândia, o Conselho Regional Espírita da Zona Norte do Triângulo Mineiro, agradece imensamente ao querido companheiro de sair de tão longe, lá de Belo Horizonte, estar aqui conosco durante 3 dias, para grande alegria nossa e para muito esforço dele. Nós estaremos trocando ideias, pensamentos e, sobretudo, vibrações de um tamanho e muito carinho. Muito obrigada, Honório. Da parte da Aliança Municipal Espírita, esse evento faz parte do nosso empenho de que o Evangelho seja compreendido por todos o mais possível. E não existe pessoa melhor para colocar essa questão para nós dentro da sua
fim de que, com as informações e as orientações da doutrina espírita, possamos ter uma visão fiel desse grande código de amor da unidade. Nós agradecemos a todos vocês, a direção aqui do Centro Espírita Joana d'Arc, especialmente o Borginho, à frente dessa casa, que nos apoia em todas as atividades, e todos os companheiros da AME, do CRE, especialmente o nosso querido companheiro Curso lá de Araguari, que aqui está, e que nós possamos, a partir de hoje, ter momentos de grande alegria, de grande vibração e de grande entusiasmo espiritual. Muito obrigada. Queridos irmãos, que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe, favorecendo-nos na percepção, no entendimento dos valores que de mão dos nossos benfeitores, naquela vasta empreitada de implementar em nossos corações as sementes que possam redundar na frutificação do amor em toda a sua grandeza, em todas as suas expressões. Nós aqui nos colocamos sob esse teto do Joana d'Arc, movidos de uma profunda emoção, porque parece à primeira hora que as referências dos queridos companheiros, e mais especialmente a nossa querida Isabelinha, expressa apenas registros de natureza particular. É evidente que esses registros de ordem particular se encaminham junto de nossos passos através de muitos anos. Mas a nossa querida companheira, com outro grupo, há muito tempo atrás, nos proporcionou condições a que pudéssemos estimar com muita amplitude, abrindo o nosso canal de afetividade aos queridos irmãos desta terra. E nós, antes de trabalharmos algumas ideias que possam nos ajudar no início das tarefas que nos são competentes neste final de semana, nós gostaríamos de transmitir para vocês, e muito especialmente aos companheiros que coordenam as atividades do Conselho Regional Espírita da região, da AME daqui de Uberlândia e possivelmente de outras localidades presentes, transferir o abraço carinhoso da União Espírita Mineira, que sempre, naquele papel de dinamizar a mensagem espírita, especialmente nas bases fundamentadas no Evangelho do Cristo, emite abraço muito afetivo, muito expressivo para todos vocês, já que a atividade do Cristo, com vistas a uma nova era, deve passar pelos corações de cada um de nós, que sem dúvida somos os candidatos, quem sabe até mesmo pioneiros, ainda que falhas e inexpressivas as nossas possibilidades, de uma nova mentalidade no mundo. Quando nós abrimos o Evangelho de Jesus, no capítulo 10, versículo 9 de João, vamos ali detectar a seguinte colocação: que eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. De outra feita, quando Jesus se preparava para retornar aos planos da vida maior, após a crucificação, ele, auxiliando a mentalidade entristecida dos apóstolos e seus discípulos mais próximos, ele dizia: não se turbe o vosso coração,
credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Para logo a seguir, atendendo a uma indagação de Tomé, afirmar: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E são várias as afirmativas que Jesus nos apresenta, mostrando a sua autoridade, como aquele elemento a transmitir por uma didática viva do exemplo, os legítimos componentes capazes de nos projetar na direção de uma nova posição de harmonia, a fundamentar necessariamente a própria felicidade. Através de suas afirmativas, de uma acentuada expressão de autoridade moral íntima, ele realizava um trabalho de acentuada expressão educacional. Vós me chamais Senhor e Mestre, dizeis bem porque eu sou. E tem sido Jesus o nosso condutor através dos milênios. E quando falamos milênios, nós não estamos sendo em nada precisos, porque Ele está conosco, pelo menos, há alguns bilhões de anos. Haja vista a sua presença direcional na própria estrutura do nosso orbe, que a ciência data de 4,5 bilhões de anos. E que Pedro, na sua primeira epístola, no primeiro capítulo, no versículo 20, define: o qual foi conhecido antes da fundação do mundo. Vem Jesus gerenciando todo o encaminhamento dos seres, que nós teremos condições e oportunidade de trabalhar nestes dias em que vamos comungar, trocar as nossas vibrações. Mas desde aquele instante em que as ideias fragmentos ou as ideias relâmpagos dos seres ainda vinculados à animalidade cediam lugar, a continuidade do pensamento que se abria de modo exuberante, iniciava-se uma nova etapa sob a tutela dele e a convocação de um número infinito de cooperadores a acionarem os veículos da orientação, das colocações filosóficas, dos levantamentos das estruturas psicológicas e pedagógicas que pudessem favorecer o ser no seu crescimento consciente. Vamos observar que desde então iniciava-se um processo de canalização de valores para que nós pudéssemos entender que paz e equilíbrio não estão sujeitos aos componentes que nos peguem de fora para dentro, mas eles emergirão em determinado instante a partir de dentro de nós próprios, numa capacidade assimilativa dos padrões que Ele, Jesus, através de seus emissários, vem canalizando a todos nós através de muitos e muitos séculos. Vamos notar que lenta e gradativamente temos aprendido que em termos educacionais nós temos a obrigação de nos aprimorar e ao mesmo tempo o dever de servir. Porque para muito além de uma proposta salvacionista para nos livrar das dificuldades e complicações, nós temos uma destinação que o Espiritismo aponta ao nosso entendimento hoje. Para além de criaturas falíveis, falhas, frágeis, incipientes, na ótica superior em Deus, nós alcançaremos um dia a cidadania universal. Porque de princípio Deus cria, quem opera somos nós, espíritos. E na medida que nós vamos
incrustando essa consciência em nós, nós começamos a sentir que, para além de querer resolver o nosso problema pessoal a nível de um processo que nos serve de proteção, nós temos que abrir o coração e dizer: eis-me aqui, Senhor, como nos faz lembrar o livro de Atos, na manifestação de Ananias, quando convocado pelo Senhor a atender Saulo de Tarso, que acabara de receber o toque da mensagem dele a caminho de Damasco. E Jesus vem trabalhando o nosso encaminhamento. Na questão 622 do Livro dos Espíritos, nós vamos ali encontrar Kardec, o nosso codificador, indagar: confiou Deus a determinados homens a missão de revelarem a sua lei? E os Espíritos afirmaram no advérbio simples, indubitavelmente. Em todos os momentos, em todas as épocas, espíritos superiores vêm reencarnando com a finalidade de nos orientar. E mais à frente, na questão 628, dentro do primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, nós vamos encontrar por que a verdade não foi colocada sempre ao alcance de toda a gente. Para os Espíritos adiantarem que a verdade é alguma coisa que tem que vir a seu tempo, cada coisa na sua hora. E a verdade plena é como a luz, podendo levar ao enceguecimento aquele que recebe de choque uma luminosidade mais forte, mais incisiva. E Jesus veio nos trabalhando pelos séculos. E o grupo que nos ouve, que tem acompanhado com tanto carinho as colocações daqueles que cooperam com Jesus, nessa e outras casas, já puderam depreender daquela linha natural dos acontecimentos, dos planos da nossa educação. Vem Moisés definindo a lei na sua fisionomia de justiça. Chega Jesus definindo condições novas no que reporta a aplicar a lei na vida prática. Porque ao aplicá-la na vida prática, nós nos candidatamos a trabalhar o amor. Porque é o amor, senão a prática da lei, que já toca, que já sensibiliza o nosso campo consciencial. E após Jesus, após a sua promessa quanto ao Consolador, viria nova mensagem, oferecer para nós novos ângulos, ampliando a nossa visão na horizontal do entendimento. Mas é preciso ter em conta que, além de nos abrir o entendimento para entendermos o mecanismo da vida, suas origens e a nossa própria destinação, nós ali aprendemos que qualquer conquista legítima, dentro dos parâmetros da mensagem espiritista, necessitam passar pela capacidade aplicativa da mensagem de Jesus em todas as suas expressões. Doutrina espírita sem mentalidade evangélica, sem expressão cristã, não passa de cogitações filosóficas e científicas de cunho essencialmente ou de cunho reduzidamente entendido como campo dos interesses humanos apenas. Porque temos que recolher a informação espiritista para favorecer a nossa capacidade renovadora. A nova mensagem espiritista deveria fundar-se também no plano educacional, porque se Jesus era mestre e Senhor, o codificador deveria ser, no mínimo, uma criatura entendida nos campos da pedagogia. E quando João
Henrique Pestalozzi despediu do nosso ambiente a 17 de fevereiro de 1827, talvez não pudesse abranger em toda a sua extensão o trabalho que lhe foi competente em nortear os primeiros passos do codificador na formação de uma mentalidade austera, de uma mentalidade rígida, não para trabalhar em cima de mecanismos coercitivos ou constrangedores, mas para auxiliar aquele apóstolo que reencarnara com a finalidade de codificar a nova mensagem do Consolador, pudesse evidenciar para nós o sentido moral que a nova mensagem projetava ou projetaria no seu plano de auxílio à humanidade no crescimento e já, em decorrência disto, em fase de amadurecimento. E a mensagem espírita, elegendo o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864, viria definir este âmbito de conexão com Jesus. Vamos notar, sem nenhuma dúvida, que a nova mensagem trabalharia com muito carinho estes ângulos, a definir o processo de redenção do ser de dentro para fora. Mas até entendermos uma linha de evangelho por dentro, nós temos que trabalhar na periferia por muitos séculos. Quem sabe para nos sensibilizar acerca da grandiosidade das expressões trazidas pelo Mestre há quase 2 milênios passados. E vamos observar que a doutrina nos leva a reciclar os momentos em que Jesus aqui esteve. A mensagem dele teve na extensão dos apóstolos e dos discípulos mais evidenciados verdadeiros canais que pudessem expressar a legitimidade aplicativa da mensagem dele. E Paulo de Tarso, aquele mesmo Saulo atendido pelo Ananias, que teve o seu coração cultivado por Áquila e Prisca durante quase 3 anos, numa vida bem árida, sai o companheiro para dar aquele recado de informação do Evangelho para além das fronteiras acanhadas da atividade em Jerusalém. E ao lado daqueles apóstolos, a mensagem de Jesus se expressava, trazendo um novo ânimo, nova esperança aos corações entristecidos e acentuadamente desesperados em muitas ocasiões. O cristianismo dos primeiros tempos fora de uma expressão extraordinária. Aquele sangue derramado por tantos mártires não estão nos registros históricos para definir a capacidade de alguém testemunhar apenas. Porque aquele sangue derramado nas arenas, através do martírio, das feras, dos postes de sofrimento, é como se fosse sangue que viria fertilizar a terra para uma nova era que não deve estar tão distante mais. Porque dizem os nossos benfeitores que os horizontes já apontam a luminosidade de uma nova oportunidade de caminhada para todos nós. E a nossa presença numa atividade como esta representa o nosso atestado de interesse em crescer, de interesse em aplicar no plano prático da intimidade de um lar, no campo operacional de nossa oficina, no plano em que nós exercemos e movimentamos-nos
no campo social, o que é ser espírita, que no fundo é ser cristão. Aquelas obras de nosso querido Emmanuel, a definir os primeiros sacrifícios em Nero no ano 58, quando Lívia se martirizou, ou deixou-se martirizar, em nome de Jesus, nos define com claridade muitos e muitos acontecimentos que iriam ser trabalhados nos séculos para que pudéssemos viver esses momentos da atualidade. No livro 50 anos depois, nós vamos encontrar Emmanuel como Nestório, fazendo uma pregação substituindo Policarpo, discípulo de João, na Via Nomentana, definindo aos ouvintes a grandeza do Evangelho de Jesus. E naquela oportunidade, ele registrava, pelo que nós depreendemos das revelações de João Evangelista em Éfeso, nas suas pregações e nas suas linhas de relação mediúnica com as hostes maiores sob a tutela de Jesus, está inscrito nesses registros que o proselitismo do Cristo será chamado a colaborar nas esferas políticas, a fim de que ela possa dissipar, ou esse proselitismo possa dissipar a treva e a confusão da sua rede de complicações e dificuldades. O livro Ave Cristo define matanças em massas em 177 de nossa era, quando praticamente Átalo de Pérgamo, discípulo de Corvino, desencarna de modo cruel e o seu sangue permanece vivo, polarizando o nosso coração para as grandes empreitadas. Ou na matança do ano 202, quando Irineu, discípulo de Policarpo, é também trucidado nas perseguições romanas. Quando nós lembramos alguns expoentes em Lyon, na França, na igreja de São João, não fazemos por acaso, porque foi naquele solo fertilizado pelo sangue desses mártires que a espiritualidade ia colocar o berço de Hippolyte Léon Denis Rivaio, o nosso Allan Kardec, que nasceria naquela região, como é dizer para nós, daquele martirológio, daquelas perseguições, daqueles martírios, brota uma essência, que é a essência que vai reedificar a mensagem de Jesus em tempo certo. Mas no ano 313, Constantino implementa uma relação do cristianismo com as forças políticas. No ano 607, o imperador Fotas praticamente consolida o papado. E as lutas começaram a se dificultar, quando muitos daqueles que tinham sido polarizados por Jesus misturaram à frente a mensagem dele da manjedoura ao Calvário e começaram naturalmente um plano aplicativo desses valores ao sabor das próprias dificuldades que ainda traziam. E a terra, sob a tutela de linhas religiosas férreas, passou a viver momentos muito tristes. E nós estamos voltando um bocado no campo histórico, não é para tirar o Evangelho por dentro, que é a nossa necessidade fundamental, para trabalhá-lo por fora no plano da revelação. É porque esses elementos representam muitas
muitas vezes a nossa própria história, no campo das aplicações, nem sempre felizes, da mensagem que nós éramos capazes de abrir todas as nossas possibilidades no sentido de gravá-las no conhecimento, ou no nosso entendimento interior. Apesar de todas as dificuldades e sofrimentos, o ano de 1182 marca a chegada de Francisco de Assis. Em 1214 nasce filho de Branca de Castela e de Luís VIII, São Luís da França. Desencarna em 1270, deixando uma configuração toda especial relacionada com os franciscanos, que sabiam ou tentavam de todo modo aplicar o Evangelho de Jesus no campo prático da caridade e do amor. No entanto, foi ele mesmo, Luís IX, que direcionou algumas das cruzadas, apesar da rigidez de Branca de Castela, sua mãe. Mas graças a Deus, foi no próprio regime dele, praticamente, que se colocaram pontos de refreamento na condução das cruzadas que tanto sofrimento trouxe. Vamos encontrar, segundo registros de Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos encontrar ali um ponto interessante. Numa das visitas de Jesus ao nosso órgão, do qual ele é o governador espiritual, ele aqui aportou com um dos seus auxiliares diretos, de nome Elio, praticamente no último quartel do século XIV. E faz o nosso companheiro e amigo, que tanto nos tem escrito, que tanto nos tem orientado, através de Francisco Cândido Xavier, que naquela oportunidade em que ele aqui esteve, ele viu aqueles desmandos todos da sua mensagem simples na região da Europa. Fazem citações do Francisco de Assis, do Luís IX, na conclusão das cruzadas. Em determinado momento é aventada a visita de Jesus às terras americanas ainda não descobertas. E ele vai visitar as terras americanas. Quem sabe nas terras não descobertas, esse evangelho, trabalhado com tanto carinho e testemunho, possa encontrar uma ressonância para além da feição religiosa tradicional. E ele vem visitar o território americano. Em determinado momento ele pergunta a este sociólogo Elio, da sua equipe de cooperadores, onde está a região no continente americano de onde se ha visto o símbolo do meia cruz do Calvário? O Elio traz Jesus ao território brasileiro. Isso mesmo, Zé? Traz Jesus ao território brasileiro. Tem hora que eu fico procurando, sem qualquer sentimento bairrista, quando Jesus visitando o nosso território lá atrás, possivelmente 1370 e tantos, 1380, porque não tem a data, e olhando o Brasil, que seria o celeiro do mundo, não apenas no seu sentido físico, da alimentação do corpo, mas dos padrões de espiritualização. Será que ele passou por Minas Gerais? Quem sabe o Brasil, como o coração do mundo, não sugere que Minas seja o coração do Brasil, onde tanto o Evangelho é falado. E
nós dizemos isto com tranquilidade, porque aqui o Evangelho é trabalhado, o Evangelho é buscado com muito carinho, e às vezes olhado por muitos espíritas que nós não estamos nos criticando. Assim, meu Deus, esse povo é saudosista, mexendo com Bíblia, com o Novo Testamento outra vez, quando nós temos o Evangelho sem Espiritismo. Isso é o negócio de voltar. Isso é saudosismo. Mas quem tem aprofundado no Evangelho de Jesus, com as implementações, os padrões, as técnicas, os instrumentos espíritas, às vezes diz assim: agora eu entendi porque Kardec falou isso. Agora eu entendi porque Emmanuel registra tal fato em tal obra. Ou que André Luiz define dessa maneira na obra X. Porque quem penetra no Evangelho com carinho e determinação, não penetra na letra evangélica. Ele penetra dentro dele mesmo. E começa a se redimensionar, analisando fragilidades, analisando dificuldades, analisando reflexos inferiores e tristes, mas também levantando pontos potenciais que ele precisa naturalmente desenvolver e aplicar. Mas voltamos aos nossos comentários do Brasil. Naquele exato momento, Jesus convoca o seu auxiliar Elio para cooperar na nova proposta de transferir para o Brasil a árvore do Evangelho de Jesus, implementada na Palestina, trabalhada na Europa de maneira triste e difícil. Quem sabe as novas terras vão ajudar. E vamos notar que em março de 1395, nasce em Portugal Henrique de Sagres. Queria formar a escola, a orientar aqueles corações determinados que iriam descobrir através de empreitadas pelo oceano as novas terras. E Henrique de Sagres acaba por criar a sua escola náutica, que iria dar um impulso extraordinário no campo das descobertas de além-mar. E em abril de 1500, a nossa terra, o Brasil, é visitada, descoberta por Pedro Álvares Cabral. Vamos observar que, sem dúvida, estavam dando as partidas para novos mundos. Em 1549 chegava ao Brasil, com a expedição de Tomé de Souza, Manuel da Nóbrega, nascido no dia 18 de outubro de 1517 em Portugal, para fazer um trabalho extraordinário na Nova Terra. Mas observamos que não foi apenas o Evangelho trazido para cá. Informam-nos os nossos benfeitores que a doutrina espírita também teve a sua estrutura deslocada para a Nova Terra. Porque o trabalho de Kardec ficaria limitado no velho continente às condições puramente filosóficas e científicas. E o que iria projetar a nova mensagem dentro do plano de edificação do ser é o seu sentido profundo de amor e de paz que o Evangelho canaliza. E quando nós falamos do Evangelho, não mais naquele seu sentido puramente horizontal das informações de ordem exterior, de natureza puramente de esclarecimento do campo intelectivo, nós recordamos
de que o Evangelho pode expressar quando nós o trabalhamos com os valores espíritas, como acabamos de lembrar. E vamos notar que no estudo do Evangelho emerge com muita expressão cada texto, cada palavra, cada episódio, cada acontecimento. As curas apresentam um papel extraordinário, e especialmente as curas relacionadas com os cegos. Será porque eram mais expressivas, mais retumbantes? Porque dar a vista ao cego, especialmente de nascença, era alguma coisa que desafiava o entendimento da grande massa. O capítulo 8 de Marcos nos mostra a cura de um cego em Betsaida, a partir do versículo 22. Em Lucas, no capítulo 18, entre os versículos 35 e 43, vamos identificar a cura de Bartimeu, cego de Jericó, que gritava ao lado do caminho, sentado, mendigando. O povo queria que ele calasse, mas ele gritava ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus, parando, mandou que ele o trouxesse. Ainda a respeito do livre-arbítrio do cego: o que queres que eu te faça? E eu vejo que Jesus restitui a vista àquele companheiro, que sai acompanhando Jesus, e a grande massa, o povo vendo isso, dava louvores a Deus. No capítulo 9 do Evangelho de João, nós temos todo um processo narrativo de uma cura de um cego de nascença. Vamos encontrar, portanto, essas curas como sendo aquelas que apontam para nós hoje que Jesus não apenas restitui a capacidade de observar da criatura inibida no campo ocular. Ele oferece também mais do que a restituição da visão. Ele implementa na criatura que recobra a vista a capacidade nova de saber ver, que é o grande desafio nosso. Ver, quem sabe, conseguimos, mas como ver? Porque a partir da nossa capacidade perceptiva, auditiva, ou de nossa busca ocular, é que nós entramos em relação com as linhas de interação, com pessoas, coisas, fatos, circunstâncias, paisagens, tudo, enfim, que representa o nosso grande laboratório de crescimento expressivo e consciente. E nós gostaríamos de convidar os companheiros a uma reflexão ligeira. Emmanuel tem sido o grande expoente, através de Chico Xavier, em nos acolher, em nos convocar para um trabalho mais específico acerca da mensagem evangélica. Quantos de nós, a longo tempo, recorremos ao vinho de luz, ao caminho, verdade e vida, com nós, Seifa de Luz, mais recentemente, buscando ali componentes que possam favorecer a nossa condição de administrar a luta e implementar providências coerentes com a nova mensagem que visita o nosso entendimento na atualidade do mundo. Mas é muito fácil falar assim: é de Emmanuel, ele escreveu isso. E eu gostaria de lembrar uma coisa para vocês: o que significa um coração trabalhado no tempo? Quem já leu o livro há 2000 anos vai observar aqueles momentos em que ele dialogava antes de ir para a Palestina com a filha Flávia, acometida de hanseníase, conversando com Flamínio Severo.
que ele tivera um sonho em que ele se via em Roma mesmo, distribuindo sentenças de enseguecimento a muitos companheiros, assinando sentenças de morte. E foi para a Palestina, onde lá ele tem a oportunidade de estar tete a tete com Jesus. A querida Lívia, sem a qual nós entendemos não existiria Emmanuel, encaminhara providências a fim de que Jesus tocasse naquela criança, como realmente viria a ocorrer, não o toque direto, quem sabe, mas as linhas de ajuste daqueles corações em que a companheirinha recebeu a sua cura. A luta foi cruel para o nosso querido povo Lentulus, para poder admitir uma nova situação da sua vida. Delegado de Tibério na Palestina, não podia curvar-se ante a presença daquela criatura simples do povo que era Jesus. Vinculado diretamente a Pilatos, governador da Judéia, vemos-lo trabalhando dentro daquelas fisionomias do Estado romano a dominar as terras da Judéia e da toda a Palestina. Talvez nós espíritas esquecemos que foi ele, Publio Lentulus Sura, que sugeriu a Pilatos, encaminha-o para Herodes. Esquecemos de vários episódios que o Evangelho fala da crucificação, que foram sugeridos pelo Publio Lentulus, nosso querido Emmanuel, na atualidade. Tudo isso para somar experiências para um grande despertar. Mas quem aprofunda mais ainda na obra vai encontrar a luta do Publio Lentulus Sura, o seu próprio bisavô, que era ele próprio em reencarnação anterior, como cônsul em Roma, nas lutas provocadas pela Revolução de Catilina, quando Cícero toma a voz no Senado e faz um discurso para que fossem mortos aqueles componentes mais diretos ligados à Catilina, que viajara para outros terrenos, deixando a revolução nas mãos de Publio Lentulus Sura e de Cornélio Certego, dirigindo os acontecimentos em Roma. César tinha uma certa tendência a ajudar os revoltosos. Acentuadamente amigo de Publio Lentulus Sura. O Senado não concordara em matar essas criaturas. Júlio César sai do Senado e recebe ou vive um atentado nas portas do Senado. Enquanto isso, Cícero volta à tribuna e consegue a aprovação dos senadores e das autoridades presentes, e ele mesmo se dirige à prisão, estrangulando cerca de 5 revolucionários, de Catilina, inclusive o Publio Lentulus Sura, com Cornélio Certego. Essa é a história desses companheiros, inclusive Publio Lentulus, que desencarna 5 de dezembro do ano 63, antes de Jesus. Mas ele é acolhido pelos préstimos e pelo amor amplo de Lívia, como se fizesse com ele o que a mãe de André Luiz fez com seu filho no umbral, quando deve ter falado para o Clarence assim: insiste porque eu conheço esse menino, eu sei que essa criatura, quando despertar, ninguém segura. Quem sabe Lívia fez o mesmo com esse personagem do seu coração, a sua alma gêmea, para além possivelmente das paixões que ditavam o grande relacionamento afetivo entre os dois.
mas na hora de ele resolver, ou começar a resolver os problemas do entendimento, ela estava do lado dele, na própria Palestina, passando pelo vexame de muitos anos dentro de casa, por ter sido envolvida numa trama das trevas, quando aquela alma querida dela, o Publio Lentulus, já reencarnada aos 30 e tantos anos, acabou por isolá-la dentro da própria casa. Ela é levada ao martírio no ano 58, e vamos ver o início da visão espiritual de Publio Lentulus no ano 70 da nossa era, no cerco de Jerusalém. Quando André Gioras, um dos líderes com Simão Gioras da Revolução, da resistência do cerco de Jerusalém, por Tito, general romano, ele é levado ao enceguecimento pelo próprio filho Marcos, que fora raptado ainda criança na Palestina, por esse companheiro judeu chamado André Gioras. O rapaz não conhecia o pai não conhecia o rapaz. Mas por vingança, André obriga a esse rapaz a Marcos e afetar-se as vistas de Publio Lentulus com ferro incandescente, cortando-lhe a visão. Quem sabe ao secar, quem sabe ao empanar, ao fechar a sua visualização exterior, como nós vamos vendo a própria obra, ele começou a enxergar-se por dentro. E vemos daí para frente, durante 9 anos aproximadamente, a grande luta de reflexão do Publio Lentulus. A 24 de agosto do ano 79, com a erupção do Vesúvio, ele desencarna em Pompeia. Desencarna naquela oportunidade também Flávia, aquela filha querida, e o acompanharam com todo zelo, com todo carinho. Mas parece que encerra ali. Mas 6 anos depois, no ano 85, reencarnava o nosso querido Publio Lentulus na cidade de Éfeso, sendo submetido desde jovem à escravatura como Nestor, a receber oportunidades novas de conhecimento, porque é difícil encontrar-se na história quem conhece mais história que Emmanuel. Dava um verdadeiro elenco de lições sobre a história romana e universal. Desencarna no ano 131 aproximadamente, no Circo Máximo, quem sabe repetindo a mesma experiência de anos anteriores vividas por sua querida Lívia. Mas não fica por aí. Vamos detectar Emmanuel no ano 233, quando percorrendo como Basílio as terras de Chipre, encontra aquela criança do sexo feminino, largada por Helena, sua mãe, que queria libertar-se daquele fardo, após uma gestação complicada e abafada, e aquele extraordinário Basílio arrecada esse fardo precioso, dando a esse fardo uma criação condigna. Aparece a figura de Basílio, a desencarnar praticamente no ano 256, na cidade de Lyon, como afinador de instrumentos e um verdadeiro sábio, o sábio das histórias reveladoras da personalidade humana na sua linha de profunda espiritualidade. A história naturalmente nos mostra outros ângulos da personalidade
Emmanuel. Mas em 1517, vemos-lo já transferindo as suas possibilidades para a terra brasileira. Desencarna ele em 1570, no dia do aniversário do padre Manuel da Nóbrega, que era o próprio reencarnado. Em 1617 aproximadamente, vemos-lo reencarnado em Castela Velha, na Espanha, ensinando a Alcíone como é que interpretava o Evangelho em espírito e verdade, como é que tirava da letra o espírito que vivifica. Algo que a igreja de São João e Leão já fizeram lá atrás, no terceiro século, em seu início, quando Irineu aprendera de Policarpo a interpretar o Evangelho, e Policarpo aprendera de João Evangelista, o próprio revelador da mensagem do seu Evangelho e do Apocalipse na ilha de Patmos. Esse é o nosso Emmanuel com seus sofrimentos e suas dores. Desencarna em Paris, acometido de tuberculose. E é este espírito que passa pelos momentos da codificação com Kardec e se posiciona na terra brasileira. É muito simples dizer o Emmanuel de Chico Xavier. Esse que traz o Evangelho para que nós o entendamos com essa claridade toda. E o Chico Xavier, onde é que estava? Apareceu assim em Pedro Leopoldo, a 2 de abril de 1910? Vem de onde? Mas é preciso entender que lá por volta do ano 800 antes de Jesus, estava ele ao lado de Semíramis, iniciada nos tempos egípcios, quando aquela criatura sacerdotisa definia, aliás, a entidade desencarnada por um dos médios presentes definia, falando de Semíramis, constituir-se-á em mão da providência divina no serviço de evolução da humanidade. Porque o próprio Chico é claro nisso. Há nesta obra parcelas enormes da nossa vida. Para depois ver esta criatura consorciada no trabalho com essa querida Semíramis, reencarnada em Éfeso, não, reencarnada em Delfos, naquela região da Grécia, como sacerdotisa de Apolo. Para depois vermos essa criatura como Flávia, filho de Publio Lentulus, que nós acabamos de lembrar, desencarnando com o pai em 24 de agosto do ano 79, na região de Pompeia. Vamos ver esta mesma criatura, como aquela criança adotada por Basílio na ilha de Chipre, desencarnada no ano 257, cega e tuberculosa, e em outras experiências que possivelmente virão à tona no decorrer das nossas propostas de aprendizado, sempre integrada com esse coração chamado Emmanuel, que tinha que contar com o coração em que esse coração pudesse estar absolutamente conjugado com as suas propostas. E hoje nós temos o Chico praticamente no ocaso de experiência de nosso meio. 400 e tantas obras, trabalhadas com muito carinho, inclusive com muita extensão do campo evangélico. E Emmanuel, definindo com claridade o legítimo papel da nossa consoladora doutrina espírita. E observamos que é através do seu trabalho que nós temos tido o ensejo de valorizar com profundidade e carinho todo esse conteúdo da terceira revelação.
Verificamos o papel do cego que tem a vista retornada. E analisamos o papel do companheiro que enceguecera muitos para viver a prova do enceguecimento, para aprender a enxergar com aprofundamento e dentro dele próprio. Lá atrás, em nossas atividades, nós dávamos um passe na colônia Santa Isabel, próximo de Belo Horizonte, numa equipe, e uma companheirinha, praticamente com os tocos dos braços, porque a doença já tinha carcomido todos os membros das mãos, os pés já não existiam, mas o sorriso nos lábios. A vista praticamente desaparecera, com 2 cavidades praticamente cobertas, e ela recebendo o passe com muita tranquilidade. Quando termina o passe, ela se volta para o companheiro que deu o passe. Você não esquece, quando você puder ir na sua casa, na semana que vem, procure um médico, para que você veja esse sinalzinho escuro na sua narina, na parte alta entre os olhos, que está parecendo ser um princípio de qualquer dificuldade. E Deus está te dando alguma dificuldade também no campo da dor. Então ela, como cega, enxergava para além pela sua instrumentalidade mediúnica. E depois, de certa hora, falou assim para nós, em outros dias subsequentes, depois que eu passei a não enxergar, eu comecei a me enxergar melhor. Às vezes é preciso isso. E nós, no campo doutrinário espírita, quase sempre que buscamos a tarefa, buscamos a orientação, empenhados em solucionar as nossas dificuldades. É natural, porque quem não quer ter o direito de estar melhor com menos conforto. Mas ocorre uma coisa e vocês não se assustem. Quando nós chegamos numa casa como esta, com as nossas mazelas, os nossos sofrimentos, as nossas dores, nós estamos vindo normalmente com os nossos frutos de experiências passadas. Porque a mensagem do Evangelho e da doutrina não trabalha com fruto, trabalha com semente. A casa espírita nos oferece a semente para criar um futuro mais risonho. E trabalha com o bálsamo para aliviar as dores dos frutos da sementeira do homem. E às vezes nós não entendemos isso. Nós julgamos que temos que estar aqui para garantir o nosso sorriso do agora. E quando trouxemos o exemplo da companheira de baixo, da prova complicada e difícil, ela estava alegre, segura, porque sabia o território em que ela estava pisando. E poderíamos buscar para a nossa reflexão, nesse ponto de interrupção dos nossos primeiros movimentos nessa semana aqui em Uberlândia, aqueles momentos em que Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele, se assentando, abria sua boca e os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles serão consolados, melhor, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles são consolados. Os mansos, porque herdarão a terra. E as bem-aventuranças se estendem do capítulo 5, item 1 até o versículo 12 desse evangelho extraordinário, em que Jesus exalta o papel do sofrimento, da inibição e da dor como pontos de projeção do ser para uma nova era. Naquele momento, os seres eram valorizados, eram recompostos, restituídos à lei da esperança. Mas quem cuidaria desse povo sofrido? Quem manteria aceso o sorriso dele, ou aceso o sorriso deles? Nesta altura, a partir do versículo 13,
Jesus se volta para os discípulos, que somos nós aqui hoje, guardados as distâncias em função das virtudes, dos méritos dos antigos cristãos, dos antigos aprendizes da seara dele. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, com que se salgará? Para nada mais servirá, senão para ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e vamos colocá-la sob o alqueire, mas ela é colocada sobre o velador, para que possa dar a luz àqueles que entram. É o papel do Espírito hoje. Mas essa luz que nós estamos dando notícia, recordando na mensagem evangélica, é a luz do esclarecimento pleno na nossa individualidade. É aquela luz que não pode ter expressões trevosas, como nós aprendemos no capítulo 11 de Lucas. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. É a luz que clareia, é a luz que dignifica o nosso companheiro, que não inibe. É aquela luz que implica no estender a mão e dizer, vamos com coragem, levantemo-nos para poder resolver o problema do mundo? Não, para resolver o nosso problema interior. Porque aquele que se renova intimamente, aquele que se esclarece intimamente, na aplicabilidade consciente do Evangelho por dentro, esse é um cidadão que se candidata à cidadania universal. Ele serve no atender um telefone com respeito e paciência. Ele se expressa ao se assentar numa mesa para alimentar-se. Ele se expressa ao respeitar o conteúdo daquela mesa, já evitando aquelas antigas práticas em que aperta-se o pão e fala, quem buscou esse pão murcho? Esquecendo que alguém começou na seara do trigo. Muitos até já desencarnaram. Quem sabe aquele pão pudesse chegar para ele. Ele não faz caso nem avalia, porque trabalhou a noite inteira para manter o sustento do lar, para que o pão chegasse de manhã em nossa mesa. É aquele evangelho que se expressa até no se assentar num ônibus. Se eu me assento reservadamente no meu lugar, e quando alguém chega eu sorrio para ele com tranquilidade, e não estou lá esbanjado em cima da poltrona, e o povo passando e todo mundo vibrando negativamente. Quando não tem mais lugar no ônibus, às vezes chega um truculento e fala, dá licença, não assento em cima de você. E a pessoa faz palestra na casa espírita. A pessoa faz campanha do quilo. Mas será muito enquadramento? Será muita linha dura? Mas se eu não começo a me cuidar naqueles pontos mínimos, naqueles pontos simples da minha conduta, como é que eu posso ser um expoente de cooperação com aquela massa que sofre e que chora? Será que eu ainda aprendendo tanto, eu levanto de manhã num banheiro só na casa e quase derrubo a porta que ela está fechada? São aspectos que nós temos que trazer, porque o edifício, edificação é edificar. Se eu não sou capaz de edificar um edifício de 20 andares, eu vou edificar minha choupana. Mas é ponto a ponto, é pedra a pedra, é tijolo a tijolo, com o testemunho da nossa própria consciência em cada momento. Essa é a proposta que o Espiritismo traz para nós. Não temos que avocar megalomania, porque se ele fez uma creche para 30, uma para 50, aí eu vou ser bom espírita. Não é tanto por aí. Até que se puder fazer, será bom. Num mundo sofrido e com tanta dor e tantos órfãos. Mas o processo é outro. É no sentido de absoluta identidade nossa com a mensagem que Jesus apresentou. Simples, tranquila, que nós vemos no livro Boa Nova, que nós vemos naquele livro
de Neil Lúcio, definindo o Evangelho no lar, Jesus no lar. Esse é o papel do Espiritismo hoje. E isso nós temos aprendido na codificação, mas nessa codificação amplamente engrandecida pelo trabalho da espiritualidade, principalmente através do nosso querido Chico, vizinho de vocês, de todos os companheiros de Uberlândia. Temos certeza que ele está tranquilo intimamente. Mas de certa forma, de certo momento, ouvindo através de um desdobramento, ele dizia assim: seria tão bom se a gente pudesse fazer um outro corpo. Mas é esse que nós temos que levar até o fim. Porque esse foi Jesus que nos concedeu. Então ficam aí esses primeiros registros para as nossas reflexões. Queremos nesta hora agradecer a vocês pelo carinho com que vocês nos acolheram. Aos companheiros da ANA e do CRE, que nos oportunizaram a presença novamente nessa terra, que nós aprendemos a amar e a estivar muito. E finalmente agradecer a Jesus e pedindo que as luzes e bênçãos do nosso querido Mestre Senhor possam visitar o nosso coração, o nosso entendimento, de todos vocês, agora e sempre. Paz para todos e até uma outra oportunidade. Aí, meus companheiros, pode reforçar que amanhã, lá na travessa José Caminho, Centro Paulo Apóstolo, às 14 horas, nós vamos poder contar com a novidade aí na apresentação do Honório, que está dando essas pinceladas para a gente ir. Ele citou a respeito do Evangelho, e citou também o Evangelho da Dimensão do Lar. O Jornal do Espírito desse mês, na página 5, tem um artigo falando sobre o Evangelho e o lar, tá? Então, serve também para a nossa reflexão. A gente gostaria de fazer um ensinamento aqui, principalmente, nós vamos fazer como se fosse um agradecimento, né? Mas uma prece com muita alegria do nosso íntimo, né? Agradecendo essa mensagem que nós tivemos na noite de hoje, esse convite ao despertamento que nós tivemos hoje, e que nós possamos, humildes, mas firmes no nosso desejo de melhorar, possamos aproveitar as palavras, a mensagem que nós tivemos hoje. Em nome de Jesus, nós agradecemos a presença de todos e rogamos ao Mestre amado que continue nos dando força, nos dando a oportunidade de vivenciar essas experiências e que em algum momento nós consigamos colocá-las em prática, nosso benefício e benefício do nosso próximo. Assim seja. Então, gente, nós contamos com a presença de vocês, agradecendo aí em nome da Aliança Municipal Espírita, e amanhã, lá na Travessa José Caminho, no Centro Paulo Apóstolo. Muito obrigado a todos.